Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia, e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. Falando ainda no nosso Mussolini da Moca, hoje ele relinchou legal. A relinchada do Alexandre de Moraes hoje foi estupenda. O ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou durante uma sessão lá no Supremo, que de Supremo só tem a placa do nome, do prédio, que o sigilo da fonte para jornalistas vai vendo a marotagem do garotinho. Vai vendo o mandrake que ele vai soltar. Ele afirmou que o sigilo da fonte para jornalistas não deve servir como escudo para práticas criminosas. Você lembra quando ele já falou essa frase? Ele já falou essa frase quando o debate era liberdade de expressão. A liberdade de expressão não serve de escudo para práticas criminosas. Mas aí, quando descobriram dados do escritório dele, que é chefiado, né, pela Laranja da Mulher, ele veio com a conversa de sigilo, do direito fundamental, a garantia fundamental do sigilo. E aí eu falo para o Alexandre, o direito constitucional ao sigilo não serve como escudo para práticas criminosas. Quando lhe interessa, as garantias constitucionais podem ser escudo até para o meteoro. Agora, quando é para os inimigos, a garantia não garante tanto assim. Essa foi a primeira manifestação pública do sinistro depois da sua decisão de autorizar a busca e apreensão contra fontes do jornalista Luiz Pablo do Maranhão, que publicou textos e imagens sobre Flávio Dino. Moraes disse a segurança de... O que é isso, alemão? O que Moraes disse a segurança? Moraes disse que a segurança de Dino e da família dele foi colocada em risco real por uma organização criminosa. Ou seja, ele já julgou na monocrática, reiterando que o sigilo da fonte jornalista não protege prática criminosa. E você repetiu isso no texto, hein? Você tá maravilhoso. Vamos ouvir. Agora, senhores, se você está em casa, ajoelhe-se, porque ele vem aí. O nosso ditador. Roda, alemão. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia, e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. A imprensa é séria no Brasil, os jornalistas têm boa-fé e sabem disso. Sabem que uma coisa é o sigilo de fonte, outra coisa é a prática criminosa contra, seja autoridades ou pessoas da sociedade. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. O Supremo Tribunal Federal continuará a garantir todos os direitos constitucionalmente consagrados à imprensa e seus profissionais. Não só porque é dever do Supremo Tribunal Federal,
mas porque garantir os direitos da imprensa, a liberdade de imprensa e a liberdade dos seus profissionais, isso é vital à democracia. É um dos grandes pilares da democracia. Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal continuará a proteger todas as pessoas e suas famílias, inclusive ministros desse tribunal, que venham a ser ameaçados ou coagidos por associações criminosas que, travestidas de jornalismo, pratiquem diversas infrações penais mediante paga, mediante recompensa, mediante pagamento em dinheiro ou comprando ilicitamente informações obtidas criminosamente. Nenhuma garantia constitucional, inclusive o sigilo da fonte, pode ser instrumento de impunidade criminal. Veja que só um débil mental, presta bem atenção, só um débil mental acredita nessa conversa do Alexandre de Moraes. Você tem que ser muito alienado para cair nesta cantilena que não faz sentido nenhum. Começo pela grandiloquência. O sigilo da fonte, a liberdade de imprensa, não são consagrados pela Constituição. São consagrados pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês perceberam que ele fala logo no começo? São consagrados pelo Supremo. Ele começa colocando o Supremo, que é uma instituição a serviço da Constituição, acima da Constituição. Começou mal. Começou péssimo. Depois ele traz o conceito, ele relincha o conceito de jornalista. Não confundam jornalistas investigativos com jornalistas investigados. Vamos dissecar essa frase, esse relincho do Alexandre de Moraes. Jornalista investigativo. Um jornalista que investiga a notícia, investiga os fatos, apura os fatos e leva ao conhecimento do público. Não devem ser confundidos com o jornalista investigado. Então, o jornalista investigado não tem direito do sigilo à fonte e o jornalista investigativo tem direito ao sigilo da fonte. Mas como é que eu vou separar o jornalista investigativo do jornalista investigado? Porque qualquer jornalista investigativo que ele puser em investigação, tornar-se-á um jornalista investigado. Então o mesmo jornalista investigativo não vai ter mais o direito que teve, e teve o direito enquanto não precisou invocar o direito do sigilo. Então basta investigá-lo, para jogar na privada, dar descarga, gritar 3 vezes e aparece a loura do banheiro mastigando o direito constitucional do sigilo à fonte jornalística. E veja o que ele faz ao público e que é proibido pela lei. Eu não sei como este bandido continua no cargo. Não, na verdade eu sei. Porque não tem homem sério no Congresso. Um juiz ou um relator, seja de uma investigação, de uma denúncia ou de um processo, não pode falar do caso senão nos autos do processo. E vale lembrar, ele mesmo colocou sigilo nos autos dessa investigação. E quando ele vem a público, ele não se apresenta aí como um juiz que está como garante da legalidade dos atos investigatórios da polícia, a quem a polícia recorre quando precisa pedir uma quebra de sigilo. Percebam bem, dentro da lógica
que prevalece hoje no país, ao cidadão comum, em especial se ele for eleitor do Bolsonaro, de que se você chama alguém de ladrão, você chama o político de ladrão, esse político vai te processar por calúnia e você vai ser condenado por calúnia. Agora, o que o Alexandre de Moraes fez? Ele está investigando? Não. Ele já condenou o ex-secretário do Maranhão, acho que o sobrinho dele e o jornalista Luiz Pablo, já condenou por associação criminosa, já condenou por corrupção passiva, ele já condenou. Então você imagina como é que ele está relatando uma investigação se ele já condenou? Como é que ele está relatando uma investigação que ainda não terminou, muito pelo contrário, está no começo? Se ele já sabe o resultado, que é associação criminosa, que é ameaça, que é perseguição, que é corrupção passiva. Ele afirma com todas as letras, ele não tem a menor sombra de dúvida que o jornalista recebeu dinheiro para publicar sobre o Flávio Dino. Ele não deixa margem para dúvida, perceberam? Ele recebeu dinheiro, essa associação criminosa, isso não é investigação. Ele já sabe o resultado. Ele assume que já sabe o resultado. E quando o juiz, que deve ser imparcial, e esperar o momento adequado do processo para sentenciar, para dar uma decisão de mérito, porque ele sequer usa a palavra supostamente, eventualmente, possivelmente ou provavelmente, ele já crava o resultado da investigação. Investigação que ele pediu para a Polícia Federal pedir para ele poder investigar. O que é muito bizarro. O que é uma excrescência. O que é inadmissível. Quem está na Smart TV, nós voltamos em 2 minutos. Mas quem está no YouTube, nós continuamos aqui a falar desse absurdo. Dessa excrescência. Ele já se colocou acima da Constituição, tudo nesse discurso. Ele, enquanto relator de uma investigação, portanto o garante da legalidade, já comete a ilegalidade de caluniar um investigado. Porque vale lembrar, a Constituição diz que só é culpa depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ah, esqueci, ele colocou a Constituição abaixo do STF. Quem garante qualquer coisa é o STF, não a Constituição. E esse conceito inovador do jornalista, o jornalista investigativo tem direito constitucional e investigado não faz sentido nenhum. É uma asneira sem paralelo. É uma estupidez que só encontra reflexo na denominação crime antidemocrático. Como se existisse o crime democrático. Porque o jornalista investigativo, seja ele quem for, basta que ele se torne investigado para ele não ter mais o direito, então veja que não faz sentido. Veja que não tem lógica. E se não tem lógica, não tem razão. E se não tem razão, não é de direito. E se não é de direito, é de exceção. E se é de exceção, não aprovada pelo Congresso, é tirania. Esse senhor é um tirano assumido. E ninguém faz nada. É isso que me revolta. Ninguém faz absolutamente nada. Nada. Voltamos para a Smart TV. Eu fico realmente perplexo, né? Perplexo. Ainda mais agora que nós vimos a proximidade que ele tem com Davi Alcolumbre,
a sintonia que ele tem com o senhor Davi Alcolumbre, e essa sintonia o permite imunidade para ser responsabilizado em qualquer crime de responsabilidade que ele cometa, em ser empichado. Não precisa nem o ministro Gilmar Mendes dizer que a atribuição constitucional ao Senado de processar e julgar o crime de responsabilidade de ministros do STF não existe mais. Basta essa amizade indecente, pornográfica, entre o Alexandre de Moraes e o presidente do Senado. Então existe esse jogo político entre os dois. Entre esses dois animais políticos. E o ser humano também é um animal. Eu sou um animal. Mas eu procuro me portar mais como pessoa. Muito embora eu tenha o pavio curto e pouquíssima paciência. Mas muito embora eu tenha pouca paciência e a boca grande, eu tenho vergonha na minha cara. E eu respeito todos os diplomas de titulação em direito que eu tenho, e são muitos. Portanto, não se deixem enganar. Até mesmo você que é fã do Flávio Dino, você tem que se perguntar o seguinte: por que é que não estão investigando a conduta do Flávio Dino também? Você que acha certo esse movimento do Moraes? Você que é da turma da ilustríssima senhora doutora jornalista Daniela Lima, para pensar, por que também a malversação da coisa pública pelo Flávio Dino não está sendo investigada? E esse papinho de coloca em risco a segurança do Flávio Dino, se ele mesmo faz live da praia, na beira da praia de frente para o mar, tirando a calça jeans? Não. Ele já tem. Se você colocar no Google Flávio Dino na praia, você vai achar ele fazendo, né, com a câmera da frente do celular, vídeo na praia. Então, ele mesmo se coloca nesse perigo que o Alexandre de Moraes invoca quando diz que o jornalista é que o coloca em tal situação por revelar onde ele goza os seus momentos de lazer. Não, me desculpa. Não tem nada de certo nessa história. Essa história cheira autoritária, tem sabor de autoritária, tem formato de autoritária, tamanho de autoritária, volume de autoritária. É um ato puramente autoritário. E o que vai acontecer? Porque hoje ele já se levantou. Hoje ele já falou publicamente sobre algo que ele mesmo pôs em sigilo. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.